Naquela fazenda afastada, onde o sol parecia mais pesado e o vento trazia sempre o cheiro de cana e suor, vivia um escravo chamado Elias. Era um homem de pouco mais de 30 anos, corpo forte, mãos calejadas e olhos que, apesar de tudo, ainda guardavam um resto de luz. Elias ficará conhecido entre os outros cativos por trabalhar em silêncio, sem reclamar, mas também sem baixar completamente a cabeça por dentro. Fazia o que mandavam, sim, mas dentro dele havia alguma coisa que ninguém conseguia quebrar. A memória da liberdade dos seus ancestrais e a fé de que um dia aquela corrente invisível se partiria. A fazenda pertencia ao coronel Ambrósio, um homem gordo, de barba mal cuidada, que raramente aparecia no campo. Quem de fato mandava no dia a dia era o capataz, João Vilela. João era um sujeito alto, magro, de olhar frio. Seu chicote era famoso entre os escravos, e seu nome corria de boca em boca como sinônimo de dor. Ele gostava de mostrar autoridade, de lembrar a todos, a cada gesto, quem mandava ali. Para João, os escravos não eram pessoas, eram objetos, ferramentas que podiam ser quebradas e trocadas. João Vilela tinha uma esposa, Ana. Diferente dele, Ana era uma presença branda naquela casa grande de paredes brancas e janelas altas. Era uma mulher na casa dos 20 e poucos anos, pele clara, cabelos presos quase sempre em um coque improvisado e olhos castanhos marejados de cansaço. No começo, quando se casou com João, acreditara que a vida seria feita de festas, passeios, vestidos bordados. Logo descobriu que o casamento era uma prisão dourada. João, em casa, era tão duro quanto era no terreiro, embora trocasse chicote pela palavra amarga e, às vezes, pela mão pesada. Ana aprenderá a andar em silêncio, a não contrariar, a falar baixo. Falava com as escravas, mas o tempo todo vigiava as próprias palavras. Naquela casa, os passos ecoavam em paredes cheias de segredo. E o maior deles ainda estava por acontecer. Certo dia, quando o sol já passava do meio do céu, Elias foi chamado até a casa grande. O coração apertou, porque aquilo raramente significava coisa boa. Um escravo chamado à casa grande podia ser castigo, podia ser humilhação, podia ser qualquer coisa que o senhor ou o capataz inventassem. Elias enxugou o suor da testa com o antebraço, respirou fundo e subiu a pequena ladeira de terra batida que levava até a varanda larga da casa. Lá, não encontrou o coronel, nem João. A porta estava entreaberta. Ele anunciou, com a voz baixa: "Sinhá chamou Elias?" Ana apareceu na sala, vestida com uma roupa simples, um vestido azul claro que realçava a palidez do rosto. Trazia nas mãos um pano de prato. Parecia nervosa. "Fui eu que pedi para chamarem você", ela disse. "Preciso que conserte o batente da porta do meu quarto. Está emperrando." Elias assentiu, sem encará-la diretamente. "Sim, sinhá." Ela conduziu o homem até o corredor. O coração dele batia acelerado, não só pelo medo, mas por algo que ele não sabia nomear. Já a vira de longe muitas vezes, vendo-a passear pelo jardim ou pela varanda, às vezes com um livro na mão, às vezes apenas olhando o horizonte como se quisesse fugir com os olhos. Elias, ainda que escravo, percebia coisas. Sabia ler a tristeza no olhar de alguém. E Ana carregava uma tristeza profunda, antiga, como se tivesse nascido com ela. Dentro do quarto, a luz entrava pelas frestas da janela. O batente realmente estava deformado. Elias se ajoelhou, analisando a madeira. "Vai demorar?" Ana perguntou, mais para puxar conversa do que por real interesse na resposta. "Pouco, sinhá. Só preciso da ferramenta certa." Ela observou as mãos dele, grandes, firmes, cuidadosas com a madeira. Havia nas mãos de Elias uma delicadeza que não combinava com o peso do trabalho que ele fazia todos os dias. Ana sentiu um aperto estranho no peito. Há tempos ela não conversava com ninguém de verdade. Com ninguém que a ouvisse sem julgamentos. "Como é seu nome mesmo?" ela perguntou, embora já soubesse. "Elias, sinhá." "Há quanto tempo está aqui na fazenda?" "Uns 8 anos, sinhá. Vim de outra fazenda, mais pro norte." Ana se encostou na parede, cruzou os braços e ficou olhando para o chão. "Você tem família?" Elias hesitou. Aquela pergunta era como uma faca. Tinha tido esposa, sim, numa outra fazenda. Tinha tido um filho, que nunca chegará a ver crescer. Tinha, ele respondeu, depois de alguns segundos. "Senhor vendeu. Separou nós." Ana ergueu o rosto, surpresa pelo tom dolorido e contido da voz dele. "Separou?" Ela repetiu, como se não conseguisse acreditar. Assim, como se fossem coisas. Elias fechou os olhos por um instante, lutando contra as lembranças.
Para eles, nós é coisa, sinhá. Aquela frase ficou ecoando no quarto. Ana abaixou a cabeça, envergonhada por pertencer ao mesmo lado de quem fazia aquilo. Ela não segurou um suspiro cansado. Você não devia falar assim, ela murmurou. Se meu marido ouvir, eu sei, sinhá. Não falo mais, num. O tempo passou, e o que seria um concerto rápido virou um encontro silencioso. Ana começou a pedir a Elias pequenos serviços dentro da casa, sempre quando João estava no campo ou na vila. Ora para consertar uma porta, ora para ajeitar uma janela, ora para carregar um baú pesado. A cada visita, os dois trocavam algumas palavras a mais. Nada que pudesse parecer ousadia, mas o suficiente para que uma pontinha de confiança surgisse. Ele falava pouco de si, sempre com medo de dizer demais, mas respondia quando ela perguntava. Ela, por sua vez, ia derramando aos poucos a vida que levava, as brigas com João, o medo constante, a solidão. Falava de noites em claro, ouvindo os gritos do capataz com algum escravo no terreiro. Falava do enjoo que sentia ao ouvir o barulho do chicote cortando o ar. Eu ouço os gritos, Elias, ela confessou, certa tarde, enquanto ele ajeitava a moldura de um quadro. E não consigo dormir. Parece que é minha pele que está sendo cortada. Elias apertou o martelo com força, tentando controlar a raiva que subia pelo peito. Sinhá não devia ouvir isso. Não é coisa de mulher. Ela deu um sorriso triste. Nenhuma mulher deveria ouvir isso. Nenhum homem. Ninguém. Aquele tipo de frase, tão diferente do que se ouvia entre os brancos, mexia com Elias. Pela primeira vez na vida, ele via uma senhora que não olhava para eles como animais. Havia culpa no olhar dela. E, junto com a culpa, alguma coisa parecida com coragem, ainda que pequena. Com o passar dos meses, a relação entre eles foi ficando mais delicada. Um olhar demorava um pouco mais. Um silêncio ganhava outro significado. Ana, às vezes, deixava escapar um sorriso discreto, o tipo de sorriso que se dá quando se encontra um amigo em meio ao caos. Elias percebia, mas lutava contra aquilo. Sabia o perigo que era se aproximar demais da esposa do capataz. Uma tarde de chuva mudou tudo. O céu escureceu cedo, e o barulho dos trovões afastou os homens do campo. João tinha ido à vila resolver negócios e não voltaria naquele dia. O coronel estava doente, trancado em seu quarto, e o resto da casa parecia um barco à deriva em meio à tempestade. Ana caminhava inquieta pelos corredores, com o coração estranho, agitado. Sentia um vazio tão grande que, por instantes, tinha vontade de gritar. Mas gritar para quem? Ninguém a ouviria. Um dos criados bateu à porta de seu quarto. Sinhá, a janela do corredor tá quase caindo com o vento. Precisava de alguém para reforçar. Ana pensou um pouco e respondeu, mande. Chamarem Elias. Alguns minutos depois, Elias apareceu, molhado de chuva, camisa colada ao corpo, respiração pesada. Ele entrou no corredor enquanto a chuva arremessava gotas pela janela entreaberta. Ana apontou para o problema. É essa aqui. Está quase arrancando. Ele se aproximou, analisou o estrago. Ventania tá forte demais. Mas eu dou um jeito, sinhá. Eles lutaram juntos contra a janela, contra o vento, contra a água que insistia em entrar. Num movimento brusco, uma rajada mais forte fez a janela bater de volta e Elias, no reflexo, puxou Ana pelo braço, trazendo-a para perto de si para que ela não fosse atingida pela madeira solta. O corpo dela colidiu com o dele. Por alguns segundos, ficaram tão perto que ouviram a respiração um do outro. Os olhos de Ana encontraram os de Elias. Foi um instante, mas tão intenso que todo o resto pareceu desaparecer. A chuva, o corredor, a fazenda, o mundo. Havia medo, sim, mas também havia desejo, carência, um anseio reprimido por anos de casamento frio. Nos olhos de Elias, havia um conflito brutal. Sabia que aquilo era proibido, perigoso, insensato. Mas também sabia que havia algo ali que não era só corpo. Era uma alma chamando outra alma em meio à escuridão. Elias recuou primeiro, soltando devagar o braço dela, como se o toque queimasse. Me perdoa, sinhá. Eu não quis. Não precisa pedir perdão, Ana interrompeu, com a voz rouca, quase sussurrada. Você me salvou. A chuva continuava forte, mas a janela finalmente cedeu ao improviso que Elias conseguiu fazer. Quando ele terminou, virou-se para sair. Antes que pudesse dar o primeiro passo, Ana falou, Elias. Ele parou, de costas para ela. A sinhá precisa de mais alguma coisa. Ela respirou fundo, lutando contra o que queria dizer. Você. Começou, mas engoliu o resto.
Ele esperou alguns segundos, depois se afastou. Mas naquele corredor, naquele dia de chuva, alguma coisa tinha cruzado a linha e não havia como voltar atrás. Nos dias seguintes, o clima entre os dois ficou ainda mais carregado. Elias evitava olhar diretamente para Ana. Buscava terminar os serviços rápido, sair, sumir. Sentia o peso de um desejo proibido tomando conta de pensamentos que, antes, eram ocupados apenas por sobrevivência. À noite, deitado no chão duro da senzala, olhar preso no teto escuro, ele tentava expulsar a imagem da senhora do capataz da cabeça. Mas a lembrança do toque no braço dela, do cheiro leve que sentirá quando a puxou, voltava como se fosse uma chama. Ana, no quarto amplo, com lençóis limpos e travesseiros macios, também não dormia. Pensava em Elias. Pensava nos olhos dele, cheios de dor e dignidade, tão diferentes do olhar frio de João. Era como se, pela primeira vez, ela estivesse vendo um homem de verdade. Um homem que, mesmo em correntes, mantinha algo que seu marido nunca teve: humanidade. Uma noite, João chegou embriagado da vila. Trazia na boca o cheiro forte de cachaça. Ana já sabia o que aquilo significava. Beijos ásperos, mãos pesadas, nenhuma delicadeza. Ela tentou recusar, dizer que estava cansada, mas ele não quis saber. Aquele corpo era, para ele, uma propriedade, como a terra, como os bois, como os escravos. Depois que tudo acabou, João roncava pesado ao lado dela, virado de costas. Ana, com os olhos arregalados, olhava para o teto. Uma lágrima solitária escorreu pela lateral do seu rosto. Aquela vida, aquela prisão, aquele casamento sem amor, tudo parecia um castigo sem fim. Ela sentiu um desgosto tão profundo que levantou silenciosamente da cama, enrolou um xale nos ombros e saiu do quarto, caminhando descalça pelo corredor escuro. Envolta naquela dor, desceu as escadas com cuidado, como se fugisse de um inimigo invisível. A casa dormia. Os relógios pareciam marcados por um tempo mais lento. Ela caminhou até a porta dos fundos, ficando sob o alpendre, observando o céu escuro, sem estrelas. Respirou fundo. Quase não percebeu quando uma sombra surgiu do lado do galpão, carregando um saco de mantimentos. Era Elias. Tinha sido enviado para guardar as coisas da cozinha que haviam sobrado do dia. Ele se assustou ao vê-la ali, àquela hora. Sim, ele murmurou. Aconteceu alguma coisa. Ela passou as mãos no rosto, tentando disfarçar o choro. Não, eu só precisava de ar. Elias hesitou, sem saber se devia ir embora e fingir que não a vira. Mas havia algo na forma como ela segurava o xale, nos olhos vermelhos, que o impediu de dar as costas. A noite tá fria, Sinhá. A Sinhá pode adoecer. Ela soltou um riso curto, sem humor. Eu já estou doente, Elias. Só não é de frio. Ele franziu o senho, sem ousar perguntar mais. O silêncio se instalou, quebrado apenas pelo som distante de um grilo e pelo farfalhar das folhas. O senhor tá em casa, Elias perguntou, já imaginando a resposta. Está. Dorme como se fosse dono de tudo, até dos sonhos dos outros. Ela olhou diretamente para Elias, e pela primeira vez não havia distância social naquele olhar. Era uma mulher diante de um homem. Uma alma diante de outra alma. Ana deu um passo à frente, aproximando-se dele. Elias sentiu o coração acelerar. Elias. Ela chamou, agora com a voz baixa, quase suplicante. Você já amou alguém? A pergunta o atingiu de surpresa. Ele apertou o saco de mantimentos nas mãos, lembrando-se da mulher que perderá, do filho que fora vendido. Já, sim, muito. E foi feliz. Ele pensou naqueles poucos anos antes de a tragédia o separar, nos momentos de riso, na cumplicidade. Um pouco. Antes de levarem ela. Ana engoliu em seco. Os olhos se encheram novamente de lágrimas. Eu nunca fui feliz de verdade, ela confessou. Nem um pouco. Nem no dia do meu casamento. A voz dela falhava. Elias sentiu algo se partir dentro dele. Ver uma mulher branca, esposa de um capataz cruel, confessar aquele tipo de dor confundia tudo o que ele conhecia sobre o mundo dividido entre senhores e escravos. A Sinhá não devia falar isso para mim, ele murmurou. Se alguém ouvir, ninguém ouve o que eu digo. Nem meu marido. Ela deu um passo a mais, agora tão perto que ele podia sentir a respiração dela. Você é o único que parece enxergar. Elias respirou fundo, lutando contra um impulso. Sabia que estava à beira de um abismo. Bastava um movimento, um gesto errado, e tudo poderia acabar em sangue. Eu não posso. Ele começou. Ana levantou a mão,
tocando de leve o braço dele, bem ali onde, meses antes, ele a segurara para salvá-la da janela. Eu sei o que você não pode, Elias, ela sussurrou. Mas sabe o que eu também não posso? Continuar fingindo que não sinto nada. Ele fechou os olhos, sentindo aquele toque queimando a pele. Os dedos dela eram leves, mas o peso daquele gesto era imenso. Ele abriu os olhos e encontrou os dela. Havia uma súplica muda, um pedido de algo que ia além do desejo, um pedido de ser vista, de ser tocada com respeito, de ser tratada como humana. Se alguém souber, ele murmurou, quase sem voz, eles me matam. Eu sei, ela respondeu, sem recuar. Mas de que adianta viver se a gente tá morto por dentro? Aquela frase, vinda da boca de uma mulher que, teoricamente, tinha tudo, ecoou fundo dentro de Elias. Por um momento, ele não viu assim a Branca, esposa de capataz. Viu apenas uma mulher quebrada, pedindo um pedaço de vida. O impulso foi mais forte que o medo. Elias deixou o saco de mantimentos cair no chão. Ana não se assustou. Ao contrário, aproximou-se ainda mais. O rosto dela se ergueu. Lentamente, até que seus lábios ficassem a poucos centímetros dos dele. Houve um segundo de hesitação, uma última chance de voltar atrás. Não voltaram. O beijo aconteceu primeiro de forma tímida, quase trêmula. Mas, à medida que os lábios se encontraram, todo o peso do mundo pareceu desabar. Era um beijo de quem tinha sido negado ao amor. De um lado, o homem tratado como coisa, do outro, a mulher tratada como propriedade. Ali, naquele instante, eram apenas dois seres humanos tentando existir fora das correntes. Ana o puxou pelo chale, conduzindo-o para dentro de um pequeno quarto de apoio ao lado da cozinha, onde se guardavam lençóis e utensílios. O lugar era apertado, mas suficiente. Ela fechou a porta com a mão trêmula. Elias, ofegante, encostou as costas na parede, lutando contra o terror e o desejo. A gente não devia. Ele começou de novo, a consciência gritando, mas o corpo traindo. Eu sei que não, ela respondeu, aproximando-se. Mas eu preciso disso. Preciso de você. Só por uma noite. Só por um instante em que eu não seja coisa de ninguém. Havia lágrimas nos olhos dela. A voz estava embargada. Elias percebeu que se tratava de algo maior do que luxúria. Era um grito de desespero, uma busca por dignidade. As mãos de Ana tocaram o rosto dele, traçando a linha do maxilar, subindo até os cabelos. Elias, finalmente, cedeu. Abraçou-a, primeiro com cuidado, como se temesse machucá-la. Depois, com mais intensidade, como se tentasse protegê-la de tudo. O corpo dela tremia. O dele também. As roupas foram se tornando um incômodo a mais, um impedimento, até que caíram, aos poucos, sobre o chão frio daquele quartinho esquecido da casa grande. O que aconteceu ali não foi apenas um ato físico. Foi descarga de dor, de humilhação, de solidão acumulada. Ana sentiu, pela primeira vez na vida, um toque sem egoísmo, sem violência. Elias sentiu, pela primeira vez desde que perderá a esposa, que ainda era homem, não apenas braços e costas para carregar peso. Os gemidos, contidos, foram misturados aos sussurros de medo. Eles não podem saber. Ele repetia, como se fosse um mantra. Ninguém vai saber, ninguém. Ela respondia, mesmo sem ter certeza. Quando tudo terminou, ficaram um tempo em silêncio, deitados sobre um lençol velho improvisado, tentando recuperar o fôlego. O peito de Elias subia e descia rápido. Ana pousou a cabeça sobre o ombro dele, sentindo o coração batendo sob a pele morena. Elias. Ela chamou, depois de alguns minutos. Se um dia você tiver a chance de fugir, fuja. Não olhe para trás. Ele virou o rosto, encarando-a. E assim Ela sorriu triste. Eu já fugi por dentro faz tempo. Meu corpo ficou, mas minha alma não está mais aqui. Aquela noite terminou como todas as noites. O dia seguinte chegou. A diferença é que, agora, havia um segredo pesado demais entre eles. Segredo que podia custar a vida de Elias e a reputação, ou pior, a própria vida, de Ana. Tentaram agir normalmente. Ele voltou aos serviços no campo. Ela retomou os afazeres da casa, os papéis, as agulhas de bordar que mal saíam do lugar. Mas os olhares denunciavam. Um cruzar de olhos no corredor, um desvio repentino, um rubor na face. Embora se evitassem, a lembrança do que haviam vivido permeava tudo. Por algum tempo, conseguiram manter o segredo a salvo. Encontravam-se raramente, em momentos calculados, sempre cercados de medo. Às vezes, apenas para trocar palavras rápidas.
Outras vezes, para toques furtivos que reacendiam algo que nenhum dos dois estava disposto a enterrar de vez. Mas segredos, naquela fazenda, eram como brasas escondidas. Cedo ou tarde, alguma faísca escapava. Quem notou primeiro foi uma escrava mais velha, Raimunda, que trabalhava muitos anos na casa grande. Ela viu os olhares, notou as ausências estranhas, percebeu as noites em que Ana parecia mais viva, ainda que tentasse disfarçar. Raimunda não era fofoqueira, mas tinha medo. Sabia o que aconteceria se João descobrisse. Sabia como a casa mudaria, como o sangue poderia correr. Certa noite, Raimunda chamou Elias na senzala e falou baixo, sem rodeios: "Toma cuidado, homem. O que cês estão fazendo é mais perigoso que cobra venenosa." Elias empalideceu. "A senhora não sabe de nada, dona Raimunda." Ela olhou fundo nos olhos dele. "Eu sei o suficiente para entender. Eu já vi coisa demais nessa vida. Homem branco não perdoa não. Se descobrir, não é só você que morre. É ela também. E talvez até mais gente." Elias sentiu um aperto brutal no peito. Nunca deixará de considerar o perigo, mas ouvir assim, de forma tão direta, fez tudo ficar ainda mais assustador. Naquela noite, virou de um lado para o outro sem conseguir dormir. Pensava em fugir. Pensava em confessar tudo para Ana e dizer que tinham que parar. Pensava em simplesmente aceitar o risco. Cada pensamento era uma tortura. No dia seguinte, decidiu que precisava falar com ela. Não podia deixar que a coisa continuasse daquele jeito. Buscou uma oportunidade e encontrou quando Ana foi até o jardim, sozinha, para colher flores que enfeitariam a mesa do jantar. Ele se aproximou com um balde de água, fingindo estar a caminho da horta. "Sinhá", ele chamou, baixo. Ela se virou, e o coração disparou ao vê-lo. "Elias, não aqui. A gente precisa parar." Ele soltou, de uma vez. "Não dá mais." Ela sentiu como se levasse um golpe. As flores escaparam dos dedos e caíram na grama. "Parar." Repetiu, a voz embargando. "É isso que você quer?" Elias lutou contra a vontade de abraçá-la ali mesmo. "É isso que precisa ser. Se o capataz descobre, ele me mata." E leva a Sinhá junto. Os olhos de Ana se encheram novamente de lágrimas. "E eu?" Ela perguntou, com desespero. "Eu fico como? Volto a ser só a mulher dele, a esposa muda, a sombra que anda pelos corredores. A Sinhá é mais que isso. Mesmo que ele não veja." Ela balançou a cabeça. "Você não entende, Elias. A única vez que me senti viva de verdade foi com você." Ele engoliu em seco, sentindo as próprias palavras voltarem como faca. "Mas viver assim, escondido, não é vida. É esperar a morte chegar." Nesse momento, sem que eles percebessem, um par de olhos observava a distância. João Vilela, o capataz, tinha chegado mais cedo do campo e subira discretamente a varanda. Daquela posição, ele não ouvia o que diziam, mas via a cena. A esposa, emocionada, encarando o escravo, as flores caídas, o corpo inclinado em direção a ele. Havia algo de íntimo demais naquele quadro. Algo que não cabia na relação senhora-escravo. O ciúme, a desconfiança e o orgulho de macho ferido começaram a ferver dentro de João. Ele não mostrou o rosto naquele momento. Voltou para dentro, com a mente já trabalhando em silêncio. Naquela noite, o clima na casa estava estranho. João quase não falou durante o jantar. Ana sentia o peso do olhar dele sobre si. Os talheres tremiam em suas mãos. Ela tentava não desviar demais o olhar, com medo de denunciar algo. O coronel, doente, permaneceu no quarto. O resto da casa seguia a rotina, sem se dar conta da tempestade silenciosa que se formava. Quando o relógio da sala marcou 9 horas, João levantou-se da mesa e disse: "Vou dar uma volta pela fazenda. Ver se tá tudo em ordem." Ana sentiu um arrepio. A voz dele tinha um tom diferente. Ele saiu, pegou o chicote e caminhou em direção à senzala. Lá, mandou todos se alinharem no terreiro, sob a luz fraca de uma lua minguante. "Hoje vai ter revista", anunciou. "Quero saber se tem rato nessa fazenda." Os escravos se olharam, assustados. Alguém devia ter feito algo, pensaram. Mas ninguém sabia o que. Elias, no meio da fileira, sentiu o estômago gelar. Sabia, de algum modo, que aquela caça tinha um alvo. João passou olhando um por um. Andava devagar, o chicote arrastando na terra. De vez em quando, fazia uma pergunta qualquer, só para impor medo. Até que parou diante de Elias. "Você", apontou com o cabo do chicote. "Sai da fila."
Elias obedeceu, tentando manter o rosto neutro. Seu nome? Elias, senhor. Faz tempo que tá nessa fazenda, né? 8 anos, senhor. João o encarou como se tentasse lê-lo por dentro. Gente velha de casa devia ser exemplo. Não é? Sim, senhor. Pois é. João caminhou em volta dele, como fera rondando a presa. E diz aí, você tem se sentido à vontade demais ultimamente? Elias não entendeu exatamente o que ele queria com aquela pergunta. Não sei, senhor. O chicote estalou no ar de repente, sem atingir ninguém, mas fazendo todos estremecerem. Não sei não é resposta. João rosnou. Eu tô perguntando se você por acaso anda esquecendo o lugar que ocupa. Por um segundo, o silêncio pesou tanto que parecia material. Eu sei meu lugar, senhor, Elias respondeu, com a voz controlada. João sorriu de canto, um sorriso frio. Será? Sem aviso, ele deu um golpe com o cabo do chicote no joelho de Elias, fazendo-o cair. Alguns gritos abafados vieram da fileira, mas logo foram silenciados com olhares de outros feitores. De joelhos, ordenou João, que é onde escravo tem que ficar. Elias apertou os maxilares. Os olhos ardiam. As mãos, apoiadas no chão, tremiam não só de dor, mas de revolta. Agora me diz, João continuou, dando uma volta em torno dele. Você tem visto minha mulher? O coração de Elias quase parou. Assim eu só vejo quando mandam, senhor. Quando mandam, João repetiu, saboreando as palavras. E por acaso ninguém te mandou falar com ela no jardim hoje à tarde, né? Um murmúrio correu pela fileira. Elias sentiu as costas se gelarem. Então ele tinha visto. Eu fui levar um balde d'água, senhor. Só isso. O chicote desceu, dessa vez atingindo suas costas com força. A dor foi aguda, cortante, rasgando a pele como faca. Não mente pra mim, João gritou. Eu vi. Vocês estavam se olhando como gente que se conhece mais do que devia. Outro golpe. E outro. O sangue começou a se misturar com o suor nas costas de Elias. Ele mordeu o lábio para não gritar. Sabia que gritar alimentaria ainda mais o sadismo do capataz. Fala! João bradou. O que você tá fazendo com a minha mulher? As palavras ecoaram até a casa grande. Ana, no quarto, ouviu os gritos ao longe. Sentiu uma pontada de pânico. Foi até a janela, tentando enxergar o terreiro. Viu somente vultos, a luz fraca de lampiões, o chicote erguido. Sabia, no fundo, que era com Elias. Ela correu pelo corredor, desceu as escadas, mas parou na porta que dava ao terreiro. Se aparecesse, confirmaria tudo. Se ficasse, ouviria o castigo dele por sua causa. Ficou paralisada, com as mãos tremendo, sem saber o que fazer. No terreiro, Elias permanecia calado. O silêncio dele era a única arma que tinha. Se confessasse, selaria seu próprio destino e o de Ana. Se negasse, talvez ainda houvesse alguma chance, embora mínima. Eu não fiz nada, senhor, conseguiu dizer, com a voz rouca de dor. João riu, um riso cruel. Ainda por cima é atrevido. Ele se aproximou, segurou o rosto de Elias com força, levantando. Você acha que eu sou cego? Que eu não vejo o jeito que ela anda diferente? Achou o quê? Que podia botar a mão onde não foi chamado. Elias manteve o olhar firme, embora embaçado pela dor. Eu respeito a Sinhá. Não fiz nada que desrespeitasse a casa. O chicote desceu outra vez, mais forte, abrindo um talho fundo nas costas. Mente mais. João vociferava. Mente mais para eu ter motivo de te matar. Os outros escravos desviavam o olhar, alguns chorando em silêncio. Raimunda apertava o terço entre os dedos, murmurando uma reza. Em um impulso de coragem desesperada, Ana abriu a porta e correu até a metade do caminho, gritando, João, para com isso. Todos se voltaram surpresos. O capataz se virou devagar, os olhos cegos de raiva. Volta para casa, Ana, ele rosnou. Isso não diz respeito a você. Ela tremia, mas não recuou. Diz, sim. Você está torturando um homem inocente. Ele não fez nada. Os murmúrios aumentaram. Nunca tinham visto a Sinhá enfrentar o marido daquele jeito. Inocente. João avançou um passo em direção a ela. É isso que ele é para você? O silêncio ficou pesado de novo. Ana percebeu o erro na escolha da palavra, mas já era tarde. O olhar de João se encheu de algo pior que raiva. Certeza. Agora eu tenho certeza. Ele falou, com voz baixa e tensa. Você e ele,
Me desonraram. Não. Ela gritou, com lágrimas. Não foi assim. Ela parou. O peso da culpa a esmagava. Mesmo tentando defender Elias, não conseguia mentir por completo. O corpo dela, o olhar, tudo a entregava. João virou-se de volta para Elias, os olhos queimando. Você manchou a honra dessa casa. Deitou com a minha mulher, não deitou? Elias sentiu o mundo desabar. Se negasse, talvez Elias sobrevivesse mais alguns dias. Se aceitasse a culpa, talvez aliviasse o ressentimento sobre Ana, mas a sentença de morte viria. Ainda assim, ao ouvir o choro dela, ao vê-la tão frágil e exposta, o coração decidiu antes da razão. Ele levantou a cabeça, com dificuldade, e respondeu com a voz firme, apesar da dor: foi eu. Um choque percorreu os presentes. Ana levou a mão à boca, desesperada. Elias, não! Ela gritou, avançando alguns passos. Não diga isso! João, por um instante, ficou imóvel, surpreso com a coragem da confissão. Você admite, disse lentamente. Você, um escravo, admite que tocou na minha mulher? Foi eu que quis, Elias continuou, ignorando o terror nos olhos de Ana. Não bota a culpa nela. Se a sinhá tiver culpa, é de ser boa demais para o mundo que cercou ela. As lágrimas desceram pelo rosto dela, sem controle. O sacrifício de Elias era claro. Ele tirava a responsabilidade dela e colocava sobre si. A face de João se distorceu em ódio puro. Então é assim, murmurou. Você não só roubou o que é meu, como ainda tem coragem de falar bonito. Ele ergueu o chicote mais uma vez, mas parou. Virou-se para os outros feitores e depois para os escravos. Isso aqui não pode ficar sem exemplo, declarou. Amanhã, ao nascer do sol, esse homem vai ser amarrado no tronco. Um murmúrio de horror se espalhou. Ana se lançou à frente, quase se ajoelhando diante do marido. João, por favor, implorou. Não faz isso. Foi um erro, eu me arrependo. Ele a olhou com nojo. Você só se arrepende porque foi pega. E completou, com ironia cruel, não se preocupe, minha querida. Você vai assistir, para aprender o que acontece quando se mistura o sangue de Casa Grande com sujeira de senzala. No dia seguinte, o sol nasceu vermelho, como se prenunciasse desgraça. O terreiro se encheu de gente. Escravos, feitores, empregados da casa. O coronel, doente, foi informado da situação, mas, fraco e temeroso de escândalos, preferiu se calar. Deixou que João, o capataz, cuidasse do assunto. Era mais fácil fingir que não via. Elias foi trazido ao tronco, as costas já marcadas pelos golpes da noite anterior. Seus punhos foram amarrados com força, o corpo exposto diante de todos. Ana, pálida, foi obrigada por João a ficar na varanda, numa cadeira, de onde podia ver tudo. Vai olhar, ele disse. Vai ver até o fim. O primeiro golpe soou como um trovão. O corpo de Elias estremeceu. Ele mordeu os dentes. O segundo veio logo em seguida, depois o terceiro, o quarto. A cada estalo, um pedaço de carne parecia se desprender. O sangue escorria, a pele abria em linhas profundas. Alguns escravos choravam. Raimunda rezava mais alto. Ana, na varanda, sentiu o mundo girar. Queria desmaiar, mas não conseguia. O horror a mantinha consciente. Em meio à dor, Elias tentou se agarrar a alguma lembrança boa. Pensou na ex-esposa, no filho que não pôde ver crescer. Pensou, por estranho que parecesse, na noite em que deitou com Ana. Naquele momento, não como pecado, mas como o único instante de liberdade que havia experimentado em anos. João contava os golpes em voz alta, para marcar o exemplo. 20, 30, 40. A certa altura, as pernas de Elias tremiam tanto que pareciam prestes a ceder. Mas ele se recusava a gritar. Não daria esse prazer ao capataz. Resistia em silêncio, como se o silêncio fosse seu último ato de rebeldia. Em determinado momento, porém, a dor atravessou qualquer barreira. Um gemido escapou. Um só. Ainda assim, bastou para que João sorrisse, satisfeito. Achou que podia me enfrentar, escravo? Ele gritava, entre os golpes. Achou que podia ser homem com mulher de branco? Ana não aguentou mais. Levantou-se, gritando, chega! Você vai matar ele. João a ignorou. Continuou o castigo, cego de fúria. O sangue agora respingava no chão de terra, formando pequenas poças escuras. O rosto de Elias estava pálido, coberto de suor. Entre um golpe e outro,
ele conseguiu levantar os olhos, buscando o olhar de Ana na varanda. Quando a encontrou, viu o rosto dela desfeito em lágrimas. Ele tentou sorrir, um sorriso fraco, dolorido, mas que dizia: "Não se culpe." Foi o único consolo que pôde oferecer. Após mais alguns golpes, o corpo de Elias não resistiu. As pernas cederam, a respiração ficou curta, os olhos se reviraram. Ele desmaiou, pendurado pelos pulsos. João, ofegante, parou. "Por enquanto é suficiente", disse, limpando o suor da testa. "Se sobreviver, vai lembrar. Se morrer, vai servir de aviso." Mandaram desamarrá-lo e arrastá-lo até um canto da senzala, como se fosse um saco de farinha rasgado. Os escravos se aproximaram, tentando cuidar dele com o pouco que tinham: panos velhos, água, ervas. Raimunda fez o possível para estancar o sangue. Murmurava rezas, pedia a Deus que não deixasse aquele homem morrer assim. Ana, por sua vez, foi arrastada para dentro de casa por João, que a trancou no quarto. "Você não vai pôr os pés lá fora por um tempo", ele decretou. "E se pensar em tentar qualquer coisa, lembra do que eu fiz com ele." Ela desabou na cama, o corpo inteiro tremendo, como se fosse ela que tivesse apanhado. O rosto manchado de lágrimas, as mãos apertando o lençol. Sentia culpa, desespero, vergonha. Sabia que parte daquela tragédia era consequência de sua fraqueza, do seu desejo de sentir algo vivo. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma revolta funda, contra o marido, contra o sistema, contra uma vida que a tinha transformado em cúmplice da opressão. Os dias seguintes foram uma mistura de dor e espera. Na senzala, Elias lutava entre a vida e a morte. A febre o consumia. As costas, em carne viva, doíam com qualquer movimento. Muitas vezes delirava, chamando pelos nomes da esposa perdida, do filho, de Ana. Os escravos se revezavam ao lado dele, oferecendo água, trocando panos, fazendo rezas, falando palavras de força. "Aguenta, Elias", dizia Raimunda. "Não deixa esse desgraçado vencer." Na casa grande, Ana definhava. Não comia direito, não dormia. Os olhos, antes apenas tristes, agora eram vazios. Ficava horas sentada na janela, olhando a direção da senzala, sem poder chegar perto. João mantinha a vigilância. Sabia que, se deixasse, ela iria até lá. No entanto, o destino, por vezes, se compadece dos que sofrem. Certa noite, alguns dias após o castigo, a fazenda foi tomada por um nevoeiro espesso. A lua estava escondida, e a noite parecia mais escura que o normal. Os feitores, cansados, relaxaram a vigilância. João, seguro de si, dormiu pesado, acreditando que tinha quebrado qualquer laço entre sua mulher e o escravo. Ana, com o coração apertado, sentiu que não podia esperar mais. Pegou uma vela, acendeu, e saiu do quarto na ponta dos pés. Caminhou pelo corredor, desceu as escadas, atravessou o quintal. Cada passo era uma afronta às ordens do marido. Mas o medo de nunca mais ver Elias consciente era maior que o medo de ser pega. Chegando à senzala, ela hesitou. Nunca havia entrado ali. Aquela era a fronteira invisível entre o mundo dela e o mundo deles. Mas, naquela noite, essa fronteira já não fazia sentido. Empurrou a porta com cuidado. Alguns escravos acordaram, assustados, ao verem a figura frágil da senhora entrando com uma vela na mão. "Eu vim ver Elias", ela disse, com a voz trêmula. Raimunda, que estava sentada ao lado dele, se levantou. Avaliou por um momento a situação e, então, se afastou, dando espaço. "Ele tá vivo", disse. "Mas tá fraco. Muito fraco." Ana se aproximou. A visão quase a derrubou. As costas de Elias, cobertas de faixas improvisadas, estavam manchadas de sangue seco. O rosto estava magro, a pele brilhava pelo suor da febre. Ainda assim, no meio daquela ruína, ele respirava. Ela se ajoelhou ao lado dele, sem se importar com a sujeira do chão. Colocou a vela de lado e tocou de leve o rosto dele. "Elias", chamou, baixinho. "Sou eu, Ana." Ele demorou alguns segundos, mas abriu os olhos. O olhar estava turvo, mas a reconheceu. Um meio sorriso apareceu, frágil. "Assim murmurou. "Tá aqui." As lágrimas brotaram novamente dos olhos dela. "Eu sinto tanto", sussurrou. "Tudo isso é culpa minha." Ele fez um esforço enorme para falar. "Não diz isso, não." A voz saía fraca, mas decidida. "Foi escolha minha também." Ela segurou a mão dele, apertando-a contra o peito. "Eu não posso deixar você morrer aqui."
Não desse jeito. Raimunda se aproximou novamente. Sinhá, a senhora tá arriscando a vida vindo aqui. Se o capataz descobre, se ele descobrir, que ele me mate também, Ana respondeu, sem tirar os olhos de Elias. A vida que eu tenho já acabou faz tempo. Ficaram assim por alguns minutos, apenas se olhando, compartilhando uma dor que ultrapassava qualquer barreira social. Em um impulso, Ana levou a mão de Elias aos lábios e a beijou, demoradamente, como se aquele fosse o último gesto que poderia oferecer. Se você sair dessa, ela disse, baixinho, foge. Você me ouviu? Foge. Não fica mais aqui. Os olhos de Elias se encheram de lágrimas. E assim, ela sorriu triste. Eu vou continuar presa, de um jeito ou de outro. Mas a ideia de você livre é tudo que me resta. Aquelas palavras ficaram como promessa pendurada no ar. Ana ficou mais algum tempo, ajudando Raimunda a trocar os panos, a limpar as feridas com água fresca que trouxera escondida. Depois, quando o dia começou a ensaiar seu nascimento distante, ela saiu silenciosamente, voltando ao quarto antes que alguém percebesse sua ausência. Os dias se seguiram. Elias, contra todas as expectativas, começou a melhorar. A febre diminuiu. As feridas começaram a cicatrizar, lentamente. Ainda doía, mas a dor já não era uma sentença de morte, era a lembrança de que continuava vivo. Ana, trancada em seus próprios limites, aguardava. Notícias através de olhares e pequenos recados que Raimunda levava discretamente. Cada sinal de melhora era um fio de esperança para ela. João, convencido de que tinha posto o escravo no lugar, relaxou. Sua atenção virou-se novamente para o trabalho, para as contas da fazenda, para as idas à vila. A vigilância constante começou a diminuir. E, onde a vigilância falha, a oportunidade nasce. Numa tarde abafada, alguns meses depois do castigo, correu um boato de que a fiscalização do governo estava se aproximando da região, investigando denúncias de maus-tratos extremos e ilegalidades. O coronel, temendo complicações, ordenou que tudo fosse colocado em ordem. Houve uma confusão generalizada. Gente correndo, escondendo documentos, rearrumando espaços, tentando maquiar a realidade brutal da fazenda. No meio daquele caos controlado, uma brecha se abriu. Raimunda aproximou-se de Elias, que já conseguia caminhar, ainda que com dificuldades. É hoje ou nunca, homem, sussurrou. Cê lembra do que a sinhá disse. Cê tem que ir. Ele engoliu em seco, olhando em volta. Fugir? Murmurou. Pra onde? Pra longe daqui. Ela mostrou um pequeno embrulho. A sinhá mandou isso. Tem umas coisas para ajudar no caminho. Elias pegou o embrulho, com as mãos trêmulas. Dentro, havia um pouco de comida seca, um canivete, um pano mais grosso que poderia servir de roupa ou cobertor. E, entre tudo isso, um pequeno objeto de prata, um medalhão com uma gravura simples, algo que claramente pertencia a Ana. Ela disse que é para você lembrar que alguém te viu como gente, explicou Raimunda. Os olhos de Elias marejaram. A ideia de ir embora, de buscar algum lugar onde pudesse recomeçar, era tentadora. Mas também doía pensar em deixá-la. E a sinhá? Ele perguntou, mais para si do que para outra. A sinhá já fez a escolha dela. Agora é sua vez de fazer a sua. O barulho na casa grande aumentava. O tempo era curto. Os feitores estavam ocupados demais com a inspeção iminente. As rotas de fuga, que antes eram vigiadas, agora estavam parcialmente desguarnecidas. Elias respirou fundo. Olhou para a direção da casa grande. Sabia que talvez nunca mais haveria. Sabia também que, se ficasse, mais cedo ou mais tarde, João acharia outro motivo para destruí-lo. A promessa que fizera naquela noite na senzala ecoou forte. Tomou a decisão. Aproveitando o tumulto, avançou pelos fundos, atravessou o canavial, seguindo orientações antigas que ouvirá de outros escravos sobre caminhos por entre as matas. Cada passo doía, as costas ainda marcadas pelo castigo. Mas a dor agora era combustível. Atrás dele, a fazenda ficava menor, distante, engolida pela poeira e pelo sol. Na varanda da casa grande, Ana percebeu um movimento breve no horizonte, entre os talhões de cana. Por um instante, achou que era apenas mais um trabalhador. Mas algo no jeito de caminhar chamou sua atenção. O coração acelerou. Pegou o medalhão que já não estava com ela, sentiu vazio nas mãos, e entendeu. Elias estava indo. Ela não podia correr atrás, não podia gritar seu nome, não podia fazer nada que comprometesse aquela fuga. Então, fez a única coisa que lhe era possível. Ficou de pé, imóvel, com as mãos cruzadas sobre o peito,
olhando na direção em que ele desaparecia. Os olhos se encheram de lágrimas, mas havia, misturado ao sofrimento, um brilho novo. Um sopro de consolação. Ele estava vivo. E, longe dali, talvez pudesse ser mais que um corpo de trabalho. Mais que um objeto de castigo. Ele poderia, quem sabe, voltar a ser apenas um homem. Um homem com memória, com desejo, com fé. À medida que Elias se afastava, sentia também a presença dela, como se cada passo levasse um pouco da força que Ana colocará naquela decisão. O medalhão, pendurado agora em seu pescoço, batia contra o peito, lembrando de que, naquele mundo de correntes, alguém havia ousado amar um escravo. Não havia garantias. A fuga podia dar errado. Ele podia ser capturado em poucas horas. Podia morrer à beira de um rio, numa mata qualquer, numa estrada escura. Mas, naquele momento, o simples ato de caminhar para longe representava algo que ninguém poderia tirar: a recusa em aceitar o destino que lhe impuseram. Anos depois, em algum lugar distante, talvez numa vila livre, talvez em terras onde o som do chicote não fosse o compasso do dia, a história de Elias e Ana se tornaria quase lenda, contada baixinho entre fogueiras e rodas de conversa. A história de um escravo que deitou com a esposa do capataz, e por um instante, ambos provaram o gosto perigoso da liberdade. Não era história de finais felizes. Era história de coragem e de consequência. De amor que nasce no terreno mais improvável. De um homem que escolheu assumir a culpa para proteger uma mulher prisioneira de um casamento cruel. E de uma mulher que, sem poder mudar o mundo, ainda assim decidiu salvar, como pôde, a vida de alguém que o mundo jurava não valer nada. E, enquanto houvesse quem lembrasse daquele escravo que ousou cruzar a linha proibida, enquanto houvesse quem repetisse seu nome ao redor de uma mesa ou no meio de um campo, Elias não estaria completamente preso àquela fazenda. Ele viveria, de algum modo, em cada gesto de rebeldia contra as correntes, em cada olhar que reconhecesse, por trás da cor, do status, da condição, o que ele sempre foi, um homem.